Se priorizar não é egoísmo, é cuidado. Bom, será? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Kevin Augusto, sou psicólogo e hoje eu queria falar um pouquinho, trazer uma reflexão aqui para conversar com vocês a respeito dessa frase, né, de que se priorizar não é egoísmo, é cuidado. E quando a gente vai olhar muitas vezes para a nossa vida, a gente pode perceber vários momentos em que a gente se doou demais para outras pessoas e a gente acabou esquecendo de nós mesmos. Existe uma frase que eu gosto bastante, que eu já trouxe algumas vezes aqui, que diz que você também merece o melhor que você oferece para os outros. Você também merece todas aquelas coisas boas que você oferece para as outras pessoas, porque nós também somos merecedores daquilo de melhor que a gente oferece para os outros. A grande questão é que muitas vezes pessoas de bom coração elas acabam se esquecendo disso. E é muito assim, importante quando a gente vai falar sobre uma ideia de qualidade de vida, de saúde mental, de bem-estar e de plenitude como um todo, é muito importante a gente saber exatamente os momentos de cuidar um pouco mais de nós mesmos. É por isso que quando a gente fala que se priorizar não é egoísmo, é porque nós precisamos cuidar de nós mesmos até mesmo para a gente estar bem o suficiente para cuidar de outras pessoas. É claro que, gente, cada pessoa ela tem ali o seu nível de sensibilidade, de empatia, de solidariedade, e todos esses valores eles são muito nobres por si só, né? São eles que tornam de fato o mundo um lugar melhor quando a gente tem pessoas que se importam com outras pessoas, com outras vidas, que querem ajudar outras pessoas, são realmente valores muito nobres, né? A grande questão é que nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não adoecer, para a gente não esgotar nossas energias, né? Nos esgotarmos realmente tentando fazer muito pelos outros, né? É por isso que muitas vezes a gente vê, eu vejo isso, eu falo a gente porque eu falo no contexto de profissionais da psicologia, né? Mas eu vejo isso quando a gente vai acompanhar casos em psicoterapia e a gente vê pessoas realmente que elas dá para perceber assim o tanto que elas são pessoas boas, né, de valores, de princípios e que têm um coração muito bom, mas que elas estão realmente exaustas muitas vezes porque acabam se doando demais para outras pessoas, para outras coisas, né? E acabam esquecendo muitas vezes de cuidar um pouco mais delas mesmas. E aí que entra um processo que a gente fala em psicoterapia, que é o processo de psicoeducação, né? De trazer muitas vezes esses ensinamentos para a pessoa muitas vezes desconstruir certas crenças de que voltar os olhares para si mesmo seria uma espécie de egoísmo. Existe uma coisa que eu sempre trago assim, né, que existe uma diferença entre os conceitos de egoísmo e de autocentrado, né? A ideia do egoísmo, por mais que talvez na etimologia da palavra não seja isso, mas o egoísmo carrega uma certa carga assim negativa, né? Que se você falar para alguma pessoa em qualquer lugar sobre egoísmo, ela vai ter um peso assim, né? Uma palavra que não é muito bem vista, né? E aí, quando a gente fala sobre uma ideia de autocentrada, são decisões que elas são voltadas para si mesmo, né? E muitas vezes o simples fato de trocar de egoísmo para autocentrado, você já tira toda uma carga negativa que existe na percepção de outras pessoas. E essas percepções afetam a nossa própria percepção também em relação a esse termo, né? É o significado que as palavras têm para nós. E aí, essa é uma das primeiras coisas que a gente vai trabalhando. Depois a gente vai também entendendo o porquê que de fato não egoísmo quando a gente se permite cuidar de nós um pouco mais. Até porque quando a gente vai olhar assim, o porquê que muitas pessoas às vezes têm certos receios em fazer coisas para elas mesmas, a gente vê muito essa ligação que está relacionada a questões de se importar demais com o outro, de ter missões, valores muito voltados para o outro, né? Ou para outras pessoas ou para o mundo como um todo, né? E não necessariamente para elas. E aí a gente começa a perceber que é justamente nesse lugar aqui, né, externo, que mora muitas vezes as preocupações, os valores, e a gente precisa trazer isso um pouco também para nós, né, para próximo de nós. Então, em terapia, a gente consegue não só identificar essas crenças
que no caso eu trabalho com a cognitivo comportamental, então a gente usa o conceito de crenças, identificar essas crenças, identificar também como elas estão revertendo nos nossos comportamentos, né? Que no modelo cognitivo comportamental a gente tem isso, né? Da questão das nossas crenças, pensamentos automáticos, como isso se reverte nas emoções e no comportamento. Mas para não ficar muito técnico aqui nesse vídeo, é só dizer que por que em terapia a gente consegue muitas vezes identificar essas crenças e trabalhar justamente nesse sentido, né? Porque a própria ideia de começar a fazer uma psicoterapia já é um primeiro passo, né? É o que a gente fala que já é um pequeno movimento de autocuidado, né? De reconhecer que ali eu posso realmente estar cuidando de mim em um lugar que é feito para isso, né? Assim, o espaço da psicoterapia, ele é um espaço que ele é seguro, é um espaço onde o profissional respeita o seu ritmo, o seu tempo, as suas singularidades e principalmente a sua história, né? Então, o primeiro passo, às vezes, de buscar uma psicoterapia já é um ato de cuidado, né? Já é um pequeno movimento que significa muita coisa, né? E eu falo isso para os meus pacientes. Eu falo, olha, o simples fato de você estar aqui já é um gesto gigantesco de cuidado, né? É um pequeno movimento, mas que significa muita coisa, porque é o início de um processo de autocuidado, né? E que tende a refletir muito positivamente em diversos cenários da vida da pessoa, né? Porque quando a gente se esgota, quando a gente realmente descarrega as nossas energias, a gente fica exausto, cansado de tanto nos doar para outras pessoas, por exemplo, a gente acaba perdendo forças que são forças que a gente gostaria de ter, às vezes, para continuar ajudando elas, né? Então, assim, é uma coisa que é realmente, às vezes, sofrida para as pessoas que chegam lá, justamente por, às vezes, sentirem uma série de emoções assim, de raiva, de indignação, de impotência, e que muitas vezes volta para o mesmo estado, né? Que assim, é uma raiva de não conseguir estar ajudando outras pessoas por estarem esgotadas, né? E aí a gente precisa voltar um pouquinho mais esse olhar para a pessoa, para trabalhar essas coisas, entender essas crenças, né? E poder trabalhar em cima disso. Até para a pessoa conseguir, através desse autocuidado, né, de decisões autocentradas, a pessoa conseguir então perceber os pontos positivos, as transformações, o quanto isso pode ser benéfico para ela, para aí sim, depois disso, né, ela conseguir fazer um manejo melhor ao longo da sua própria vida, entre de fato ajudar pessoas, que é importante para ela, mas também cuidar de si, né, saber dividir o seu tempo e essa energia entre esses dois objetivos, né, esses dois universos, né, que é entre você mesmo e outras pessoas. Não necessariamente precisa ser 100% aqui ou 100% aqui. É sempre um equilíbrio, né? Um espectro que a gente vai aprendendo a transitar entre os dois, né? E isso é muito valioso, é muito importante, né? Então, para não me alongar muito nesse vídeo, se você realmente sente que é um momento de cuidar um pouco mais de você e você quer começar uma psicoterapia, conte comigo para te ajudar nesse processo. Meus contatos eles estão aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e aí a gente vai poder trabalhar ali juntos todas essas questões, olhar um pouquinho com mais cuidado, em um lugar seguro, acolhedor. No mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.